apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas e ainda. E aí, gente? Tudo bem com vocês? O pessoal às vezes me faz determinadas perguntas e conforme nessas perguntas eu acabo fazendo os vídeos, certo? E teve o Alex, ele perguntou se dentro do tema da oração, se era necessário confessar os pecados dele, né, para outras pessoas, digamos assim. E conforme essa pergunta, eu achei um versículo na Bíblia, que é assim, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Gente, eu gosto muito dessa parte que fala assim, olha, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Na linguagem espiritual, digamos assim, né? Na linguagem do céu, a gente não é super-herói, certo? A gente tenta ser santo, a gente tenta ser reto, a gente tenta ser justo, mas perfeito, só Deus que ele é perfeito. E a oração do justo pode muitos em seus efeitos, porque o justo, ele ora e Deus, ele age. Então, a gente, dobra os nossos joelhos, ou a gente ora em pensamento. A gente ora, o nosso papel como servos de Deus, como os filhos de Deus, é orar. Então, a gente ora e Deus, no espiritual, Deus pega e age ao nosso favor. Deus manda a resposta das nossas orações. Então eu falei assim, olha Alex, a gente erra, certo? E a gente, ao orar, a gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados e Deus, ele nos perdoa. Porém, nós vivemos em sociedade, nós vivemos nas igrejas e cada igreja tem suas ordens, suas regulamentações, digamos assim, né, suas sentenças, digamos assim, dependendo do erro da pessoa. Aqui tem pecados considerados mais leves, exemplo. Assim, todo pecado é pecado, né? Todo erro é erro. Mas tem pecados que têm consequências mais graves. Afeta muito as pessoas, outros não afeta tanto. Então eu contei um caso para ele e falei assim, olha, tem casos que, exemplo, na minha igreja tem líderes, tem regente, então se um jovem tem algum problema, conta esse caso, né, para o líder, para a regente, e caso o problema seja muito grande, aí é repassado para o pastor da igreja. Porém, tem a igreja católica, tem os padres, eu não sei como que funciona a regulamentação, como que funciona as coisas direito assim na igreja católica, mas eu sei que as pessoas se confessam, né, para o padre. Então aqui tá falando assim, olha, conforme a Bíblia, tem certas situações que a gente precisa assim conversar com o outro, sabe, para aliviar a nossa carga, digamos assim, o nosso peso, que às vezes a pessoa fez algo tão grave e guarda muitos anos aquilo dentro de si. E é bom a gente conversar com o nosso pai, se abrir com a nossa mãe, se abrir com um amigo próximo e falar dos nossos sentimentos ou falar dos nossos erros que nós erramos, mas que estamos arrependidos do que nós fizemos. Então aqui fala assim, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros. Então tem situações que dá para eu conversar com Deus e tá tranquilo, não tem muito problema. Mas tem casos específicos que às vezes é um pecado grave ou alguma coisa que tá te incomodando, que você não sabe o que fazer, que você fica perdido diante da situação. Vale a pena sim você entrar em contato com uma regente, com um líder, ver a pessoa que é responsável por você na igreja, certo? Ver quem está te orientando,
para a pessoa te dar uma orientação conforme a Bíblia e conforme as regras da igreja, né? Porque dependendo do caso, as pessoas têm determinadas sentenças, determinados compromissos que a pessoa precisa fazer ou ficar afastado de determinada função por algum tempo. Cada igreja tem suas regulamentações, tem os tempos. Então, tem pecados, assim, a gente confessa o nosso pecado a Deus. Se você realmente tiver, não você, né, mas quem está ouvindo, se você realmente tiver arrependido do seu erro, Deus, ele perdoa. Porém, não é porque Deus perdoa que a gente não vai ter o impacto daquilo que a gente plantou, né? A Bíblia fala, olha, tudo que você plantar, você vai colher, seja bom ou seja mal. Então, se eu erro, com certeza vai vir aquelas consequências para minha vida. Ou às vezes não foi nem eu que errei, mas alguém que está próximo de mim errou e a pessoa sofre as consequências e eu, por estar próximo, sofro também as consequências do erro daquela pessoa. Então aqui fala, olha, se alguém está aflito, no versículo 13 de Tiago, capítulo 5, versículo 13 diz assim, olha, se alguém está aflito, ore. Se alguém está contente, cante louvores, né? Então tá falando de oração, tá falando de louvar a Deus, buscar a Deus. Se alguém está doente, conforme essa Bíblia aqui, a minha, tá assim, ó. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Na nossa igreja tem tipo um olhinho, né? Um óleo que as pessoas oram, né? Pela pessoa e passam o óleo às vezes na cabeça da pessoa, justamente por meio da fé, a oração para curar aquela pessoa, né? A gente ora com fé. A gente precisa orar com fé, orar crendo que Deus dá para fazer um milagre, que Deus faz um milagre. Então aqui tá, ó, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, aí depois que fala, olha, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então aqui fala que a gente deve orar, né? Eu devo orar por mim mesma, mas eu preciso orar pelo meu próximo. E se a pessoa tiver dúvida do erro, do pecado, conversa com alguém mais experiente, conversa com alguém da igreja para te orientar, ou conversa com a sua família, se abra com seu pai, se abra com a sua mãe, conte dos seus problemas para eles, explique sua situação, que o pai, que a mãe, um amigo vai te orientar da melhor forma possível. O pai e a mãe quer o melhor para o filho, o amigo quer o melhor para o amigo. Então aqui tá assim, olha, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, se eu tô carregando uma carga que eu não consigo suportar, que eu não sei o que fazer, que eu tô sem direção, que eu não sei o que fazer, que eu tô totalmente perdida, totalmente perdido, converse com alguém da sua igreja, converse com seu pai, converse com a sua mãe, para que a pessoa venha te esclarecer qual rumo você seguir, certo? Qual caminho você deve seguir. E aqui tá falando, olha, aqui fala muito da oração. Em Marcos, capítulo 14, versículo 38, fala assim, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto ou é forte, mas a carne é fraca. Então, a Bíblia, ela fala pra gente orar e pra gente vigiar. Vigiar primeiro e orar depois. Muitas pessoas só oram, é importante orar, mas a gente precisa vigiar também. Então a Bíblia fala, olha, vigiai e orai. Primeiro você vigia, primeiro você fica atento para você não cair em tentação. Mas se a gente cair em tentação, a gente sabe que a gente tem um advogado, a gente tem um Deus, né, que nos perdoa dos nossos pecados, nos perdoa das nossas ofensas. E a gente também precisa amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, que a gente perdoando o próximo, Deus, ele nos perdoa também. Então aqui tá falando, olha, assim, confessa, né, suas culpas uns aos outros, porque, gente, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente confessa o nosso erro, a gente fica mais aliviado. É como se tirasse um peso das nossas costas, um peso da nossa mente. Então, é importante. E não é confessar para qualquer pessoa, não é para confessar para qualquer um, mas confesse para alguém de Deus, que a pessoa venha te dar uma orientação do céu. Aí aqui fala da oração,
fala de converter uma pessoa que está desviada da fé. Então a Bíblia ela tem muitos conselhos. Tem uma parte aqui que eu estava lendo agora há pouco, falando dos maridos, dos homens, que se eles não tratar bem suas mulheres, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala assim, se eles precisam tratar bem a mulher como um vaso mais fraco, não fraco, mas no sentido de frágil, sabe? De cuidar da mulher. E porque se eles não cuidarem das mulheres, não tratar elas bem, aqui na Bíblia está falando, se não houver uma relação boa do marido com a esposa, da esposa com o marido, a oração será impedida, ou seja, Deus não vai ouvir a oração do rapaz, do homem que, exemplo, briga em casa, vai mal com a esposa, vai mal com os filhos. Então Deus não escuta a oração desse tipo de pessoa. Não adianta você orar a Deus se você está brigado com a sua esposa, com o seu esposo, não adianta. A oração não vai. Aí sim, a oração não sobe no céu. Ou você pode até orar, mas Deus não vai atender. Porque aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz assim, 11 e 12. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Ou seja, o mal eu devo tirar da minha vida, tirar da vida da minha família. Eu preciso praticar o bem, fazer o bem, buscar a paz de Deus para a minha vida. E os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males, né? Os que fazem o mal. Então aqui mostra que Deus, os olhos dele está tanto atento para quem é justo, para quem é injusto, mas ele só ouve a oração de quem é justo, ele atende a oração de quem é justo, uma pessoa reta, uma pessoa boa, uma pessoa que ama, uma pessoa que tem um coração sensível à voz de Deus, que não pratica o mal, que ama seus inimigos, ama seus amigos, né? Jesus fala, olha, amai vossos inimigos, né? Que graça tem você amar os seus amigos. Então ame seus amigos, mas também ame aqueles que te aborrecem, aqueles que te perseguem. Então vai falar muito da oração. 1 Pedro 4,7 fala assim, olha, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Primeiro vem o vigiar, depois a oração. Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Fala muito sobre o amor que deve estar vivo em nossos corações, né? O amor precisa estar vivo em nossos corações. Então, vamos continuar orando uns pelos outros, amando, um amor fraternal, um amor de irmãos, né, uns para com os outros. Então, gente, fica aí, fica com Deus, na santa paz de Deus, na graça de Deus. Obrigada aí por ter assistido o vídeo, compartilhe aí com seus amigos, curte aí o canal, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, e eu agradeço aos meus 75 inscritos, tá bom, gente? Obrigada aí por nos acompanhar. Quem tiver dúvidas bíblicas pode perguntar, que eu vou fazer vídeos respondendo vocês, beleza? Fiquem com Deus. Hasta la vista. Gracias. Tchau, gente.